A Rádio Cairo apresenta Conversando com os Ouvintes. Um programa preparado e apresentado por Amália Dessouky. Caros ouvintes, muito boa noite e bem-vindos a esta nova edição do nosso programa Conversando com os Ouvintes. Lembramos que está ouvindo a Rádio Cairo, a radiodifusora da República Árabe do Egito, um serviço internacional que sai ao ar diariamente a partir de 22h15 até 23h30 UTC. Nosso endereço eletrônico é radio_cairo_brasileiro@hotmail.com. Nossa página no Facebook é Rádio Cairo em português. Olá, caros ouvintes, muito boa noite, bem-vindos a esta nova edição do nosso programa Conversando com os Ouvintes. Hoje vamos ouvir nossos queridos amigos ouvintes que nos enviaram no dia da Palestina, o dia da Nakba, vencendo no dia 15 de maio, que marca a data da ocupação dos territórios palestinos em 1948. Vamos iniciar ouvindo Sr. Walid Rabah, o presidente da FEBAL, Federação Palestina. Aqui com vocês, ouvintes da Rádio Cairo, uma das mais prestigiosas em língua portuguesa e em países árabes, Walid Rabah, presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil. Estamos lembrando, em 77 anos consecutivos, agora o 77º ano, a Nakba, a palavra árabe que designa a grande catástrofe palestina, a maior limpeza étnica da história. Naquele momento histórico, o sionismo, uma ideologia colonial nascida na Europa Ocidental, inicia a implementação de seu projeto histórico de tornar a Palestina sem palestinos e judaizá-la integralmente por estrangeiros de fé judaica unidos a este pretexto na Palestina, tomando sua geografia e alterando a sua demografia. Naquele momento histórico, a partir de 17 de dezembro de 1947 até novembro de 1951, durante quase 4 anos, foram 774 localidades palestinas invadidas, das quais 531, algumas com muitos milhares de anos de história da humanidade, foram destruídas, 69%. Naquele momento, 78% do território da Palestina histórica foi tomado à força e pelo terror para se tornar Israel. E desta porção de terra, 88% dos palestinos foram expulsos ou mortos. Ou seja, a maior limpeza étnica da história. Em 70 massacres, 15 mil palestinos foram exterminados. E nós estamos lembrando esta data, num momento histórico único, em que acontece o maior genocídio de todos os tempos, aquele que acontece na faixa de Gaza. Em 587 dias, neste momento, foram exterminadas 65.081 palestinos em Gaza, considerando os 11.200 desaparecidos sob escombros. Isso dá 4,3 vezes mais do que os 15 mil mortos na Nakba, a maior limpeza étnica da história. Os deslocados e mortos totalizam 93%, mais do que os 88% da Nakba, a maior limpeza étnica da história. Naquele momento, foram 70 massacres. Agora, na faixa de Gaza, são mais de 2.000 massacres. Ou seja, tudo é maior, inclusive na destruição. Naquele momento foram 69% de destruição. Agora, arranha os 80% de destruição em muito menos tempo. E a das residências é de 92%. Portanto, o que acontece em Gaza hoje supera a Nakba, a maior limpeza étnica da história.
E também o que acontece hoje em Gaza supera os números da Segunda Guerra Mundial. São 2,92% da demografia de Gaza exterminada. Isso aplicado à Europa atual, para a geografia da Segunda Guerra Mundial, daria mais de 22 milhões, 23 milhões de mortos, e seriam 100 milhões de mortos em eventual repetição dos 6 anos da Segunda Guerra Mundial na Europa atual, pelo grau genocidário israelense em Gaza. Seriam, portanto, mais do que os 70 milhões daquela época. E se a revista The Lancet, a mais respeitada revista médica do mundo, estiver correta, e espero que não esteja, serão 269 mil exterminados em Gaza, 12,1% de sua demografia, mais de 80 milhões na Europa atual, mais de 340 milhões na Europa atual por este nível genocidário, na eventual repetição dos 6 anos da Segunda Guerra Mundial. Imagine este número comparado com 70 milhões daquela época. Portanto, nestes 77 anos da Nakba, temos que recordar de tudo isso e informar a humanidade da maior limpeza étnica da história Nakba e do maior genocídio da história, este que acontece agora na Nakba televisionada em Gaza. O primeiro genocídio, a primeira solução final, a buscada pelo sionismo contra o povo palestino televisionada. Caros ouvintes, continuamos esta edição de Conversando com os Ouvintes, dedicada para comemorar com vocês o dia de Nakba, dia 15 de maio, dia da Palestina. Vamos ouvir o nosso querido amigo Ronaldo Fritas, o professor da História e artista plástico brasileiro. Vamos ouvir? Aqui é Ronaldo Ferreira, professor de História e artista visual. Hoje é dia de Nakba. Nakba em árabe significa catástrofe, destruição. Todos nós sabemos disso. E por quê Nakba? Porque no dia 14 de maio, a ONU, em 1948, promulgou uma resolução de partilha da Palestina. Documento esse que desagradou profundamente o povo palestino e favoreceu a Israel, fazendo com que, no dia seguinte, dia 15 de maio, Israel provocasse uma guerra sangrenta contra o povo palestino. E essa guerra foi o início do genocídio do povo palestino. Genocídio esse que se estende até os nossos dias. Os órgãos internacionais de direitos humanos, de justiça, Tribunal de Haia, precisam ser sensibilizados para essa questão que se arrasta até os nossos dias. Por isso, a luta continua por uma Palestina livre e soberana. Por uma Palestina livre e soberana. Caros ouvintes, finalizamos esta edição especial de Conversando com os Ouvintes com nosso querido amigo, senhor Emir Murad, secretário-geral da COPLAC, Confederação Árabe Palestina da América Latina e Caribe. Saudações a todos os ouvintes da Rádio Cairo. Hoje lembramos os 77 anos da Nakba, um marco doloroso na história do povo palestino. Em 1948,
centenas de milhares de palestinos foram forçados a deixar suas terras e lares, vivendo até hoje a luta pela justiça e pelo retorno. Não podemos esquecer o sofrimento de um povo que, apesar de tudo, resiste, segue firme em sua busca pela liberdade e pelos direitos humanos. Que essa data nos inspire a continuar a exigir dignidade, respeito e a paz que a Palestina merece. Viva a resistência palestina! Viva a memória da Nakba! E assim, caros ouvintes, chegamos ao fim desse programa Conversando com os Ouvintes. Agradecemos muito nossos queridos amigos, senhor Walid Rabah, o presidente da FEBAU, Federação Palestina, Brasil, e também agradecemos nosso querido amigo, o professor Ronaldo Freitas, da História. Também agradecemos nosso querido amigo Amir Murad, secretário-geral da Confederação Árabe-Palestina da América Latina e Caribe. E assim, caros ouvintes, acabamos de apresentar esta edição de Conversando com os Ouvintes. Agradecemos muito pela vossa atenção dispensada. Estiveram com vocês na locução Amal Edsuki, da Rádio Cairo, a rádio difusora da República Árabe do Egito. Senhoras e senhores, muito boa noite. Viva Palestina, viva a resistência palestina!